Olá, amigos. Eu sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. E no programa passado, nós estávamos falando da forma e ubiquidade dos espíritos. Na questão 88 e 88A, onde os espíritos falam que, aos nossos olhos, os espíritos não têm uma forma determinada, mas aos olhos deles, sim. Ou seja, nós não enxergamos, mas aos olhos deles, sim, né? E daí é que ele fala que os espíritos são uma chama, como um clarão, como uma fagulha etérea. E daí Kardec pergunta se essa chama ou fagulha tem uma cor. Que cor que é essa chama, essa fagulha? E daí ele fala que varia. Essa cor varia para nós do escuro e opaco ao brilho do rubi. Então, é uma forma mais brilhante. E daí, de acordo... Por que isso? Porque que vai desse escuro, o opaco, ao brilho do rubi, uma forma mais brilhante, dependendo menor ou maior pureza do espírito. Então, de acordo com o espírito, ele tem um brilho maior. Aqueles espíritos que são muito comprometidos, eles ainda têm uma cor mais escura, e a gente vê nesses livros pelo Chico Xavier, por exemplo, no livro Voltei, onde o irmão Jacó ficou muito preocupado com a sua luz quando ele desencarnou. E ele viu, ele estava junto de espíritos como Bezerra de Menezes e outros espíritos, que ele via aquela luz fulgurante do espírito e ele se achava opaco. Por quê? Porque ele ainda tinha muitas coisas para trabalhar. Mas depois de um certo tempo, trabalhando no plano espiritual, revendo seus valores e uma série de circunstâncias, ele se pega brilhando. Ou seja, ele já tinha melhorado e a sua cor já melhorou. No livro Quem Tem Medo dos Espíritos, Rija Simonetti faz um comentário a respeito desta cor dos espíritos, ou dessa chama ou clarão que os espíritos falam que eles representam. Ele fala o seguinte: é forçoso admitir que o espírito tem forma. Para nós não enxergamos. Então, para nós é forçoso. Quando eu falo espírito, é uma coisa muito vaga, e para a gente é difícil a gente admitir que ele tem forma, já que não se trata de simples abstração teológica, não se trata de uma abstração, é uma individualidade, o ser pensante, que, embora invisível ao olhar humano, habitante de outra dimensão, ocupa o espaço em que se situa. Ele é alguma coisa, como os espíritos falam, né? Então, é difícil para a gente conceber, porque a nossa visão não consegue enxergar, nem o nosso pensamento, por mais que a gente se esforce. A morfologia e a fisiologia do espírito, sua forma e sua organização, parecem-nos tão distante do entendimento humano. Nós não compreendemos, né? No atual estágio evolutivo nosso. Então, para nós é meio difícil de entender. Tudo que podemos saber é que o espírito, em essência, sem o revestimento perispiritual, pode ser precariamente comparado a uma chama. Porque o perispírito é que dá corpo para o espírito, que dá a forma que nós conhecemos, a forma humana. Agora, sem o perispírito, ele é apenas como os espíritos definiram, uma chama, um clarão, uma fagulha etérea. Outra verdade que nós podemos pressentir
diz respeito à cor e intensidade luminosa dos seres espirituais. Porque uns brilham mais, porque outros são mais escuros. Se angélicos, são mostrados em gravuras com halo resplandecente. Naquelas figuras que nós vemos de santos, na cabeça existe aquele halo resplandecente. Entidades demoníacas aparecem nimbadas de sombras. Então, é uma maneira de representar. E a gente sabe que o espírito, ou ele é inferior, né? Ou ele é superior. E tem aqueles que estão nessa escala intermediária ainda. Então, por isso que a gente vê que alguns se apresentam de forma mais escura, outros se apresentam com mais luminosidade. Videntes de acentuada sensibilidade confirmam: espíritos evoluídos vestem-se de luz, como se exteriorizassem a própria virtude em vibrações resplandecentes. A luz do espírito está mostrando o estágio dele evolutivo, a virtude que ele tem. Espíritos comprometidos com o vício e o crime apresentam-se escuros, luz eclipsada por seus pensamentos desajustados. Até nós que estamos nesse estágio intermediário, a gente não é tanta luz, mas a gente já não está tão escuro. Mas quando a gente faz uma prece, quando a gente eleva o nosso pensamento em vibrações, né, ao alto, a gente também adquire mais um brilho mais intenso do que no dia a dia, onde a nossa vibração não continua sempre no mesmo patamar elevado. A gente tem momentos em que nós estamos numa vibração mais elevada, mas tem momentos que nós deixamos cair ainda, porque estamos nesse mundo de provas e expiações, ainda sujeitos a uma série de fatores que às vezes nos deixam a nossa luz eclipsada. Em face de nossas imperfeições, temos maior facilidade para constatar esses deselegantes moradores do além. Ele fala bonito, né? Ao invés de falar esses espíritos maus ou inferiores, fala que são deselegantes, né? Com seus uniformes de sombras a exercerem perturbadora influência sobre nós. Daí muita gente temer visões do mundo espiritual, porque a gente não vê só coisa boa. A gente vai ver muita coisa também feia, né? Que não é agradável. Espírito que somos, envergando transitoriamente um traje de carne, também podemos ser avaliados pela nossa aura. O que é a nossa aura? É a exteriorização do perispírito, e conforme nós estivermos mais adiantados ou não, essa aura vai ter uma cor determinada, ela vai ser mais brilhante, ou ela vai ser mais opaca. Mas não são todos que podem ver essa aura. Por isso, os benfeitores desencarnados nos conhecem tão bem. Ainda que simulemos virtudes que não possuímos, jamais nos iludiremos, porquanto eles veem como somos realmente pela natureza das nossas vibrações. De acordo com o que nós vibramos, os espíritos superiores nos conhecem através da irradiação da nossa aura, do nosso perispírito, do que nós pensamos, do que nós sentimos. E Kardec faz um comentário seguinte: representam normalmente os gênios com uma chama ou uma estrela na testa. É uma alegoria que relembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no na parte superior da cabeça, porque aí é que está a sede da inteligência. Então, Kardec faz esse comentário que os gênios, quando a gente coloca, né, os gênios, ele quis dizer assim, espíritos jamais adiantados, né,
com uma chama ou uma estrela na testa, para mostrar, né, ali a natureza deles, natureza melhor, né, mais evoluída, né? E por que na parte da cabeça que é colocada? Porque é aí que está a sede da nossa inteligência. Na questão 89, os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Foi a pergunta feita aos espíritos. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? A resposta é sim, mas são rápidos como o pensamento. Esses espíritos a que eles estão se referindo são os espíritos mais adiantados. Porque, como nós sabemos, assim como a humanidade encarnada, existem pessoas de todos os tipos de intelectualidade, de moralidade, também no plano espiritual. Os espíritos também, de acordo, né, com a sua inteligência, com a sua moralidade, eles são melhores ou não, né? Então, se eles gastam algum tempo para cruzar o espaço, eles gastam, mas eles são rápidos como o pensamento, em se tratando de espíritos mais adiantados, como nós vamos ver no decorrer das perguntas. Mas Kardec, não se contentando, continuou perguntando na 89A. Não seria a própria alma que transporta o pensamento? Os espíritos respondem: quando o pensamento está em algum lugar, a alma aí está também, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Quem pensa é a alma. Quem pensa é o espírito. Pensamento é um atributo, né? E Miramês faz um comentário a esse respeito seguinte: certamente que o espírito gasta algum tempo para percorrer distâncias. No entanto, essa velocidade tem variações infinitas de acordo com a evolução da alma. Então, ele está completando a resposta que os espíritos deram. Existem determinados espíritos tão materializados que os seus meios de locomoção são os mesmos dos homens, e às vezes bem piores. Como há entidades altamente evoluídas que viajam grandes distâncias com a velocidade do pensamento. Não podemos determinar uma velocidade igual para todos os espíritos, pois que cada um se encontra em uma faixa evolutiva, considerando que a volitação depende de determinados processos interiores, que cada alma sabe usar para o seu proveito próprio, e certamente em favor dos que carecem dos seus trabalhos espirituais. Então, tem gente que pensa que vai chegar no plano espiritual volitando já. Não, vai levar um tempo, vai ser um aprendizado, dependendo também da evolução, dependendo de uma série de fatores. Encontramos espíritos angélicos que escondem sua própria iluminação para ajudar os que se encontram nas sombras. Isso acontece muito no umbral, nos planos inferiores, quando aquelas entidades descem para ajudar aquelas pessoas, elas não podem mostrar a luz que elas têm. Então, elas escondem a própria iluminação, até para não ofuscar aqueles que não conseguem ver uma luz tão forte. Sendo que seus poderes internos são os mesmos e podem, pelas forças adquiridas, conduzir muitas entidades, transportando-as das regiões inferiores para as casas de reajustamento espiritual.
Esses espíritos que trabalham nos planos inferiores, eles resgatam os espíritos desajustados, sofredores, necessitados, e eles levam esses espíritos para casas de recuperação no plano espiritual, e eles vão voltando, eles pegam esses espíritos e levam com eles, né? Eles conseguem fazer isso. Em determinados casos, usam meios de locomoção primitiva, desde que achem conveniente tal meio. Às vezes eles nem volitam, às vezes também os locais em que eles estão é tão íngreme, tão difícil, que até a volitação se faz difícil. Então, usam-se outros meios de transporte que existem no plano espiritual. Igualmente, diz Milanês, existem aparelhos eletromagnéticos no mundo dos espíritos, que também são usados para esses trabalhos, sendo muito usados em assistência aos que sofrem e em transportes usuais. Aparelhos eletromagnéticos, que nós não temos nem noção como são, mas são utilizados pelos espíritos nesse transporte de espíritos necessitados para as casas de recuperação. Também nas reuniões mediúnicas, eles utilizam esses aparelhos para ajudar aqueles espíritos necessitados que lá se apresentam. Se o espírito evoluído rasga os espaços e tem a velocidade do pensamento, podemos raciocinar como Deus está em toda parte, permanentemente, e como Jesus está presente onde alguém se reúne em nome dele, em qualquer lugar da Terra. Porque se os espíritos mais adiantados têm esse poder, esse dom, imagina Deus, ele está em toda parte. Jesus, sempre onde tem alguém reunido em seu nome, ele está presente em espírito, ajudando os necessitados. O espírito é uma chama divina, consciente, e o pensamento é o seu atributo, cuja força pode levá-lo onde quer que seja, desde que tenha condições para tais viagens. Não é qualquer um. Aquele que tem condição, ele pode se locomover para qualquer lugar. O universo é uma casa grande, mas nem todos os espíritos podem andar nos departamentos dessa casa de Deus. Existem muitos limites, de acordo com a posição da alma na escala a que pertence. Há muitos espíritos que, ao desencarnarem, não saem das casas onde viveram como encarnados. A gente sabe disso. Outros ficam ligados aos despojos nos cemitérios, e outros ainda ficam perambulando pelas ruas e lugares onde se afinizaram com seus sentimentos. Então, nem todos partem para um determinado lugar no espaço. O ódio em demasia faz pesar o corpo espiritual. Assim, a inveja, o ciúme, a maledicência, o orgulho e o egoísmo, de modo que a volitação fica difícil para essas entidades, e os seus corpos ficam chumbados ao solo terreno. Eles já têm o corpo espiritual, mas eles ficam como nós, presos ao solo da terra. O pensamento é uma propriedade elástica do espírito, e seus poderes ultrapassam as pálidas deduções dos homens. Dependendo de quem pensa, podem os pensamentos emitidos em determinados lugares trazerem de volta à mente as imagens e as impressões do ambiente que se deseja, e deste modo ficar sabendo o que se passa. Isso é um dom que os espíritos mais adiantados têm. Chegar no lugar através do pensamento, ele pode saber ali o que houve, o que aconteceu naquele local.
A força mental do espírito superior é como um verdadeiro milagre, sob o comando da sua vontade. O poder da mente do espírito puro é sem limites. Porém, mesmo dotado de todas essas conquistas, respeita, dentro da ordem do universo, seus irmãos menores que estão passando por certos aprendizados, sob o controle da dor. O maior exemplo para nós é Jesus. Tantos poderes que ele tinha, mas ele respeitava cada um, a sua dor, a sua dificuldade, o seu esforço que deveria fazer para melhorar. Tudo isso ele observava. Ele podia muito, mas ele não se mostrava. E algumas vezes ele era obrigado a fazer isso. Numa cura, ou numa fala, numa repreensão, mas normalmente ele ajudava sem deixar a pessoa descer realmente ao nível que ela se encontrava. Ele procurava levantar a pessoa. Todavia, há casos em que eles intervêm com a misericórdia de Deus em nome da mesma lei de justiça, ajudando os que sofrem, quando a condição do sofredor pede amparo, para que possa servir melhor, aproveitando a oportunidade difícil de ser granjeada. Os recursos são diversos e Deus é amor. Uma coisa que a gente vê aqui, quando ele fala que para que a gente possa servir melhor, essa espiritualidade superior, pela misericórdia de Deus, em nome da lei de justiça, eles nos ajudam. As nossas dificuldades, os nossos obstáculos, para que possamos servir melhor. Então, aquela história de falar assim, eu não estou trabalhando ainda, porque eu não me acho competente para isso. Eu ainda não estou trabalhando, porque primeiro eu estou estudando para melhorar. Gente, nós temos que arregaçar as mangas. Não há mais tempo para eu ficar protelando o meu serviço no bem. Nós sabemos, nós temos um processo de mudanças no nosso planeta. E se a gente ficar dormindo, quando a gente acordar, vai ser tarde demais. Vamos procurar servir, vamos procurar nos melhorar para poder servir melhor, mas contar com a misericórdia de Deus, com esses amigos espirituais que vão nos ajudar certamente. Então, é assim, nós queremos melhorar, vamos ajudar aqueles que estão piores que nós. Se nós já compreendemos um pouquinho mais, vamos dar a mão àquele que ainda está mais abaixo. É assim. Olha o que Miramês fala, os recursos são diversos e Deus é amor. Ele não vai nunca nos negar ajuda. E essa ajuda vem através de outra pessoa, encarnada que seja, através da espiritualidade superior, que está sempre nos olhando, nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores, os espíritos familiares, que já têm um pouco de condição de estar conosco, nos ajudando. Sempre há um meio. E da nossa parte é a boa vontade, o esforço e começar o trabalho. Se a gente for esperar ficar santo para trabalhar, nós não vamos ficar santos, nunca. Porque essa santidade, entre aspas, vai depender também do nosso trabalho no bem. Na questão 90, Kardec fala, os espíritos que se transportam, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde ele quer ir. Olha o que Kardec quer saber. O espírito se transporta de um lugar para o outro. Nós já sabemos que ele pode fazer isso. Ele tem consciência da distância que ele está percorrendo
e dos espaços que ele está atravessando, ou ele é subitamente transportado? Pensou, está lá. Eu lembro muito daquele filminho Fernão Capelo Gaivota, onde Gaivota, desencarnada, pensava no lugar, já estava no lugar. Mais ou menos isso, né? E a resposta dos espíritos é o seguinte: dá-se uma e outra coisa. Ah, então ele se transporta tendo consciência da distância e dos espaços, ou às vezes ele é subitamente transportado onde ele quer ir. É de uma maneira e de outra maneira, vai depender. O espírito pode muito bem, se quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas essa distância pode se apagar completamente. Ele pode ver, se inteirar, mas essa distância se apaga. Tudo depende de sua vontade e também da natureza de seu grau de depuração. Vejam bem, tudo depende da evolução. Tudo depende do grau de depuração do espírito. Então, André Luiz, nesse livro Vivendo a Doutrina Espírita, ele faz um comentário seguinte a essa questão 90. Diz o seguinte: existem barreiras que dificultam a jornada evolutiva. Quais barreiras que dificultam para nós o nosso crescimento, o nosso progresso? Orgulho e avareza, egoísmo e vaidade, ódio e agressão, preguiça e comodismo. Tudo isso atrapalha. Mentira e hipocrisia, leviandade e omissão, inveja e ciúme, desprezo e indiferença, revolta e descrença, vingança e desrespeito. São barreiras que dificultam o nosso progresso evolutivo. E ele termina assim: o espírito atravessa facilmente qualquer obstáculo material. Contudo, preste atenção a essas barreiras. Cada uma delas é sinal fechado nos caminhos que levam ao reino de Deus. Essas barreiras que nós acabamos de falar, orgulho, avareza, egoísmo, vaidade, ódio, etc., cada uma delas é sinal fechado nos caminhos que levam ao reino de Deus. Então vamos ter muito cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, porque é aí que a gente vai poder, então, né, nos transformar para melhor, se procurarmos tirar de nós tudo isso que nos prejudica tanto. Egoísmo, vaidade, orgulho. E é uma coisa que a gente acha assim, muito fácil. E a gente se pega, às vezes, muito facilmente num sentimento assim, por qualquer motivo, uma raiva, um sentimento de egoísmo, de ciúmes, de não querer, de orgulho, de estar melindrado, porque o outro falou alguma coisa para nós, porque o outro nos olhou de alguma forma. E na questão 91, Kardec perguntou assim: a matéria se constitui em obstáculo para os espíritos? Nós acabamos de ver aqui. Não. Eles podem tudo penetrar. O ar, a água, a terra, mesmo o fogo lhes é igualmente acessível. A matéria não é obstáculo para o espírito. Agora, vai depender do nível, outra vez, de evolução do espírito.
No próximo programa, nós faremos um comentário de Miramês a essa questão. Hoje nosso tempo já está esgotado. Nós agradecemos que estiveram até agora conosco. Claudete Moura, para o divulgar.net.